O direito à saúde e, em especial, o direito à saúde mental e ao bem-estar em geral é um direito central no desenvolvimento das crianças e jovens. Os distúrbios associados ao foro da saúde mental podem surgir cedo na infância e adolescência. Cerca de 1 em cada 5 adolescentes revelam, pontual ou recorrentemente, distúrbios nesta área. Intervir precocemente é determinante, porque é nestas faixas etárias que se molda muito do caráter e estruturas do adulto. Apesar da maioria das crianças e jovens apresentarem padrões aceitáveis e reveladores de uma boa saúde mental, é uma fase de muitos desafios e devemos proporcionar-lhes estratégias e ferramentas para que possam construir a sua individualidade de forma consistente e sustentada. Promover o bem-estar psicológico é assim determinante e essencial. Venha connosco de mãos dadas conversar com o professor José Gomes da Costa, psicólogo e especialista na área da saúde mental em crianças e jovens. E juntos tentaremos encontrar estratégias e modos de atuação no sentido de promover o direito à saúde mental e ao bem-estar em geral de todas as crianças e jovens. Venha connosco de mãos dadas neste primeiro episódio da terceira série, Saúde Mental em Crianças e Jovens. Bom dia, sejam bem-vindos ao De Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Hoje, neste primeiro programa da terceira temporada, vamos abordar o tema da saúde mental em crianças e jovens. E hoje, como nossos convidados, temos o professor José Gomes da Costa, que é psicólogo clínico e professor do ensino superior desde 1980 e durante 24 anos foi docente de psicologia na UTAD, trabalhou também em saúde mental, com famílias vulneráveis, nomeadamente no acolhimento residencial de crianças e jovens, e tem colaborado também com associações de pais, escolas e autarquias. E antes de mais agradecemos a sua amabilidade e disponibilidade para estar aqui connosco no nosso programa de Mãos Dadas, e gostaríamos que o professor José Gomes da Costa se desse a conhecer um pouco mais aos nossos ouvintes. Bom, eu aqui agradeço o vosso convite muito amável para estar aqui convosco e para conversarmos sobre esta temática que me é tão cara. Não há muito para me dar a conhecer, fiz o curso de Psicologia já há bastantes anos, sou professor no ensino superior, ou fui, uma vez que estou aposentado, ainda não me habituei a este novo estatuto, desde julho, agosto. Dediquei-me durante muitos anos à saúde mental, quer de crianças e jovens, quer de adultos, e o meu doutoramento, aqui há uns largos anos atrás, canalizou-me ou reorientou-me para a importância da família e dos pais na educação. E falar de família e de pais é falar da convergência absolutamente necessária com a escola. E tem sido essa a minha vida, ou parte da minha vida, a vida profissional, que às vezes se confunde um bocadinho com a própria vida pessoal, uma vez que eu, para além de professor e de psicólogo, também sou pai. E também tenho tido uma longa aprendizagem, que eu creio que, como acontece com todos os pais e com todas as mães, na forma como lidamos com os filhos e como assumimos essa responsabilidade crescente que é educá-los, prepará-los para o futuro. Não é? Nós pais temos uma tarefa que de algum modo me parece uma tarefa ingrata, porque os bons pais preparam os filhos para se verem livres deles. De maneira que essa tarefa, nós amamos muito os nossos filhos e por os amarmos muito queremos que eles se façam ao largo, que vão embora, enfim, não é que cortem todas as amarras, mas que sejam capazes de navegar sozinhos. Não é? E isto é uma aprendizagem, enfim, dolorosa, às vezes é dolorosa, mexe muito com as questões cognitivas, enfim, numa linguagem um bocadinho mais técnica, com as questões ligadas à inteligência, ao saber fazer, mas mexe muitíssimo, como saberão todos, e em particular os nossos ouvintes, mexe muitíssimo com as questões emocionais, não é?
É isso que a Sandra dizia, é doloroso, não é? Às vezes é. E é doloroso porque nos custa a nós e custa a eles, não é? Nós vemos isso particularmente com os meninos, com os pequenitos, quando ficam no jardim de infância, não é? E quando assistimos àquelas situações em que eles choram porque os pais deixam-nos lá, mas depois sabemos que há pais que choram mais que os filhos que ficam lá, que sofrem mais, não é? Exato. Isto mexe muito com as emoções e é bom que assim seja, não é? A vida emocional dá consistência ao resto. Sim, senhor. Então, obrigada. Agradecemos esse seu preâmbulo, que é sempre muito interessante de ouvir. Eu gosto muito de ouvir, já temos a felicidade de nos cruzarmos algumas vezes, mesmo neste âmbito da Associação de Pais, e certamente não será a última. Fica já aqui também o desafio para outros encontros nossos no futuro com os encarregados de educação. Este seu percurso longo em termos de anos e intenso, e o seu reconhecido trabalho nesta área ao longo da sua carreira académica e profissional, como disse bem, se conjugam e se confundem, não é? Possibilita-nos, acho eu, aflorarmos hoje aqui este tema da saúde mental sem estigmas, sem dogmas. Eu acho que continua ainda a haver muito estigma da saúde mental. Acho que aprendemos a tratar bem, ou melhor do que há uns anos atrás, a saúde física, mas acho que ainda não demos aqui o salto no mesmo âmbito em termos de saúde mental. E pedia-lhe se nos consegue, qual é a sua opinião aqui numa perspectiva holística e também retrospectiva, como é que acha que evoluímos nesta área nos últimos anos? Quer em termos de conhecimento técnico ou científico, quer em termos depois pôr isso efetivamente à disposição e ao serviço das populações. Em relação à saúde mental da infância e juventude, em termos técnico-científicos, como dizia a Sandra, evoluiu-se muito. A investigação aprofundou muito questões importantíssimas ligadas à saúde mental de crianças e jovens, nomeadamente aspectos que se ligam a questões de base fisiológica, questões que nós pensávamos que teriam a ver com o ambiente, os contextos ambientais, o meio social, e que, sobretudo a partir da descodificação do genoma humano, nós percebemos que são questões mais biológicas do que aquilo que pensávamos à partida. Mas evoluiu-se também no conhecimento da importância dos contextos, e nomeadamente dos chamados contextos matriciais da família e da escola para a saúde mental de crianças e jovens. Aflorou também uma outra questão, que é como é que isso está atualmente. Todos nós sabemos, isto transformou-se quase num chavão, que a saúde mental é o parente pobre da saúde. E esse aspecto, esse facto, não está desligado de maneira nenhuma daquilo que é o tal estigma da saúde mental. Reparem bem, se eu aparecesse aqui para esta nossa entrevista, para esta nossa conversa, com uma perna engessada, ainda bem que assim não é, mas vamos imaginar que sim, não é? Que eu apareci aqui com uma perna engessada. Toda a gente me perguntava o que é que aconteceu, como é que aconteceu, o que é que foi, quantos meses é que eu tinha de gesso, como é que isto era, como é que não era. Enfim, ficavam com muita pena de mim, conversavam comigo sobre esse aspecto, etc. Se eu telefonasse a dizer não posso ir porque estou deprimidíssimo, toda a gente me levava a mal. As questões da saúde mental são dificilmente reconhecidas pelos outros, são entendidas como uma fragilidade inadmissível, como uma fraqueza, como uma exposição. Uma exposição. E isso tem a ver também, evidentemente, com a mentalidade da época, com aquilo que nós vivemos. Todos sabemos que vivemos sob a ditadura da eficácia e do sucesso. As métricas, não é? As malditas métricas. Exatamente. E nós, quem tem uma doença mental, coloca-se à margem desta corrente. E é mal visto. É mal visto.
É difícil explicar se temos um problema emocional que nos incapacita. Há bocado dei o exemplo da depressão, mas posso dar outros exemplos, enfim, perturbações, dificuldades de relacionamento, etc. Socialmente isto não é valorizado, antes pelo contrário, contribui para um estigma. E, por conseguinte, as questões da saúde mental na infância, agora no pós-pandemia fala-se muito das questões da saúde mental, não só na infância, mas também na adolescência, mas também nos adultos. Mas o que é certo é que se fala disso, mas não há abordagens, a meu ver, não há abordagens que sejam globais, que sejam sérias, que sejam abrangentes e que cuidem deste problema como deveria ser cuidado. E por conseguinte isto afeta naturalmente também as crianças e os jovens. Por último, a saúde mental das crianças e dos jovens está intimamente ligada à saúde mental das famílias onde eles crescem, dos professores que eles têm, dos adultos que os educam e que os cercam e com quem eles convivem e que eles tomam por modelos de identificação. Portanto, não podemos tratar apenas da saúde mental dos nossos alunos, dos nossos filhos, dos nossos educandos, sem nos preocuparmos com a nossa própria saúde mental. Da forma como vivemos, como olhamos os outros, como nos relacionamos, com o que valorizamos neles, etc. Portanto, também aqui a questão é mais abrangente, não nos podemos centrar só, nós chamamos a isto portadores sintomáticos, não nos podemos centrar só nos portadores sintomáticos. Não é? Mas acha que na pandemia começou-se a voltar a falar, não é? Ou a valorizar, ou supostamente a valorizar essa questão da saúde mental. Houve algumas práticas que se tomaram, pelo menos do que nós conhecemos, algumas coisas que tentaram que fosse trabalhada de uma forma mais consistente. E acha que vamos retroceder, que isso foi uma tentativa fugaz, mas que não se conseguiu enraizar no nosso modelo de trabalho? Infelizmente acho que sim. Acho que sim. Acho que passada a aflição da pandemia, volta-se ao mesmo. É isso que nós estamos a verificar. Reparem, o nosso modo de vida é um atentado permanente à saúde mental. A nossa competição, às vezes tão estéril, não é? tão sem sentido. A forma como vivemos o dia a dia, as prioridades que estabelecemos, a ausência de alguns valores básicos que têm a ver com o respeito humano, com o respeito pelos outros, nomeadamente pelos mais frágeis, são um atentado constante à nossa saúde mental. É ótimo para os psicólogos que ganham clientes. Exato. Mas o panorama não é risonho. Exato. E depois também, como sabem melhor do que eu, quando se fala em saúde ou em doença, estamos a falar aqui de uma fronteira muito frágil, não é? Não há uma fronteira rígida entre saúde e doença, em termos daquilo que poderemos considerar a saúde física, mas por maioria de razões em relação à saúde mental. Há dias em que acordamos com a nossa saúde mental em risco. Há dias em que estamos francamente bem, com alegria de viver, com entusiasmo pela vida, com projetos, com futuro, pacientes disponíveis, e há outros dias que Deus nos livre, não é? E, portanto, esta fronteira entre saúde mental, entre aspectos que nos atingem e que testam a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, e, sobretudo, quando assumem características crónicas arrastadas no tempo, podem fragilizar-nos e, enfim, podem levar depois a que precisamos de ajuda, não é? Ora, professor, é inevitável falar sobre os últimos 2, 3 anos e sobre o impacto da pandemia na saúde mental das crianças e jovens. Sim.
Pronto. E também nas famílias. Qual é a sua opinião relativamente ao impacto que a pandemia teve tanto nos jovens e nas crianças como nas famílias? Acho que foi demolidor. Depende muito também dos contextos de vida e da forma como se lidou com a pandemia, evidentemente, não é? Eu diria, numa linguagem mais técnica, das estratégias que foram utilizadas. Mas, particularmente, para aquelas pessoas que vivem em meio urbano, eu lembro-me de um testemunho que tive de uma família que nos visitou, a mim, a minha mulher, em plena pandemia, numa altura em que houve alguma abertura, não é? Uma família de professores, que vivia na região de Lisboa e tem uma criança que na altura era muito pequenina, teria talvez 1 ano e meio, e eles disseram-nos: nós vivemos num apartamento e nem uma varanda temos. E viver em confinamento, com distanciamento físico, nestas circunstâncias, é viver numa prisão. E, portanto, isto teve um impacto absolutamente avassalador e sobretudo, como eu dizia, para quem vivia ou vive ainda em zonas urbanas, em zonas densamente povoadas, não é? Porque aí o isolamento fez-se maior. Lembram-se com certeza de um fenómeno interessante que ocorreu nessa altura, é que a procura por casas de campo, por terrenos, aumentou bastante. Eu tenho a sorte, e costumo dizer o luxo, de viver numa aldeia. Nunca o valorizei tanto como quando, na altura da pandemia, vivo numa destas aldeias aqui no Vale de Vila Pouca e de facto é um luxo, não é? Porque há espaço, há ar, não há isolamento, e por conseguinte não consegui sentir na pele aquilo que muitas outras famílias, particularmente famílias jovens, não é? Famílias que têm o seu dia-a-dia de trabalho, de rotinas, de levantar cedo, de levar filhos à escola, de ir trabalhar, de voltar ao fim do dia, enfim, aquilo que nós conhecemos e que eu também já experienciei durante os anos que vivi em Lisboa. Nós não sabemos o que é isso, mas é fácil perceber como isto é um atentado à saúde mental, como isto desafia a nossa capacidade de resiliência, de resistência, de nos reinventarmos. E essas marcas permanecerão durante muito tempo? Permanecem. Não quer dizer que permaneçam como marcas traumáticas. Isto é, não quer dizer que depende depois, enfim, da forma como a vida se organiza e como o que a vida faz de nós e o que nós fazemos da vida, como dizia ou escreveu o Fernando Pessoa. Mas não quer dizer que permaneçam como marcas traumáticas, como cicatrizes, que ficam cicatrizes, não quer dizer que sangrem. Não quer dizer que sangrem. Mas ficam cicatrizes, são experiências que na vivência das crianças, dos jovens, dos adolescentes, por maioria de razões, não é? Em que a sociabilidade, a relação com o outro é tão importante, não é? E aí foi tão diminuída. Dos casais, não quer dizer que isso marque, que constitua uma ferida que sangra, como eu dizia, mas fica como uma experiência absolutamente dolorosa, como aconteceu em todos nós, não é? Claro. Para não falarmos de outros aspectos que são mais dolorosos, que foram as perdas sofridas. Pois. Não é? Recordam-se com certeza que a pandemia crescia e nós íamos ficando assustados a cada noticiário com o número de pessoas que desaparecia, particularmente idosos. E, portanto, como é que isto não deixa marcas? Como é que isto não deixa marcas, não é? Por isso seria ainda mais importante, não é, ter-se ganhado aqui alguma consciência de que era preciso realmente mudar um bocadinho a forma como se atua nesta área. E como vivemos, não é? E como vivemos. Também cabe cada um de nós fazer uma aprendizagem positiva. E como estamos a viver. É isso. Okay. Então, tendo aqui nós partilhado este panorama e feito aqui esta breve retrospectiva, quando se fala em voltar à normalidade, eu
eu acho que nunca vamos voltar ao antes de, porque já temos esta memória que não desaparece e que pode nos ter feito crescer de formas divergentes, mas certamente ganhamos outras aptidões e sequer outras marcas também, e em especial aqui focando-nos um bocadinho mais na escola. A escola fechou-se muito nessa altura por uma necessidade e por imposição, mas eu tenho alguma dificuldade em achar que vamos voltar aos mesmos tempos de socialização e de proximidade entre alunos e entre alunos e adultos que habitam a escola. E não sei se isso também não será aqui também um fator que nos poderá eventualmente ainda arrastar mais a resolução desta falhas que, nomeadamente crianças em determinadas faixas etárias que tiveram na sua construção como pessoas que se calhar vão ter que as conseguir fazer de outra forma, mas que estes tempos agora, não havendo essa retoma aos padrões de socialização que havia anteriormente, eu acho que não sei se iremos conseguir ajudá-los também nessa perspectiva. O tempo é um grande mestre, enfim, ajuda muito, não é? A passagem do tempo e a maturação das coisas, não é? Talvez com o correr do tempo, com a passagem do tempo, com o retomar de práticas de proximidade, não só entre os estudantes, os alunos, entre si mesmo, mas também com os professores, que para muitos deles são modelos. Talvez isto se ultrapasse, mas eu não sei dizer se sim ou se não. Sim. Eu sou psicólogo, não futurólogo. Podemos dizer como é que gostaríamos que fosse, não é? Que é diferente. E falávamos no início que, na volta deste estigma e ainda numa não consciencialização para o tema, como é que podíamos hoje, individualmente ou de forma coletiva, de uma forma mais estruturada e mais organizada, porque há muitas campanhas, não é? Nós hoje não podemos dizer que não temos acesso às internets e às redes sociais. Temos tudo ao um clique, não é? Nas nossas mãos, mas depois parece que há uma falta de literacia, como é também comum noutras áreas, em que vamos muito atrás daquilo que é mais fácil de ler e mais fácil de entender. Isso é um risco muito grande. Não é? E poucas vezes nos focamos a ler um artigo aprofundamos. Não é? De ler de alto a baixo, mas já percebemos que é uma necessidade de ganhar consciência e aceitar esta questão, que a saúde mental é tão importante como a saúde física. Como é que acha que podíamos montar aqui uma estratégia? O que é que acha que podia ser eficiente? Eu sei que se calhar temos que ir paulatinamente, não é? Pois, repara uma coisa, a saúde mental e a saúde física nem sequer deveriam estar separadas. Exatamente. Não é? Somos um, não é? Cada pessoa é uma pessoa e, por conseguinte, esta questão de separar a saúde física e a saúde mental é absolutamente artificial. Nós sabemos que qualquer doença dita física afeta a nossa estabilidade. E sabemos como, por outro lado, há doenças mentais que se manifestam no corpo. O nosso corpo fala, não é? Tinha um professor que, infelizmente, já desapareceu e que dizia que eram doenças psicossemânticas. Ele não dizia psicossomáticas, não é? Dizia psicossemânticas, quer dizer, doenças carregadas de significado e que se expressavam depois, o corpo depois falava. Portanto, este artificialismo de separarmos corpo e espírito, corpo e psique, saúde mental e saúde física, desde logo não deveria haver esta separação. A pessoa é um todo e deve ser tratada como um todo. E por conseguinte, devemos, nesse aspecto, dar um outro valor, uma outra importância e, se possível, retirar esse estigma de que estávamos a falar no início desta nossa conversa, que sobrecarrega a saúde mental. Os doentes mentais são mal vistos. E muitas vezes não temos consciência. Se calhar exagero um bocadinho ao dizer isto, que doentes mentais somos todos nós. Todos nós temos alguma patologia, alguma deficiência, algum defeitozinho. Ninguém é perfeito, não é? Ninguém é perfeito. E mais do que isso,
eu digo que é isso que nos torna pessoas interessantes. Durante os anos em que fui professor, disse muitas vezes aos meus alunos: Deus nos livre das pessoas perfeitas, são chatíssimas, sobrecarregam os outros, não é? Deus nos livre das pessoas perfeitas. Portanto, as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, não lhe quero chamar doença mental, enfim, temos que distinguir aqui aquilo que são fragilidades, desequilíbrios, particularidades, bizarrias e aquilo que depois é fortemente incapacitante, não é? São coisas evidentemente diferentes. Mas temos que aceitar esses pequenos defeitos, esses pequenos desequilíbrios, não é? Essas diferenças, não é? Como dizia o outro, tem dias. É preciso saber aceitar isso e livrar-nos desse ideal da perfeição. O ideal da perfeição é desumano. Tínhamos que começar a desconstruir primeiro por aí, não é? Sim, tínhamos que começar por aí e aceitar as nossas imperfeições, aceitar as imperfeições dos outros com quem convivemos, na família, na comunidade, no trabalho, nas escolas, na universidade, enfim, é isso que nos torna mais interessantes, não é? São essas particularidades. Quando, enfim, evidentemente, quando não são particularidades que dão cabo da vida dos outros, isso não. Ou da nossa própria vida, isso não é? Porque há situações que são tão extremas que, enfim, comprometem a realização, comprometem o projeto de cada um, comprometem projetos comuns e isso aí já exige cuidados, não é? Já exige cuidados. Nós temos várias formas de analisar ou de olhar para estas questões ligadas à psicopatologia ou à doença mental, se quiserem. Temos vários prismas, não é? Temos prismas estatísticos, a questão da normalidade, da curva de Gauss, não é? Daquilo que cabe dentro da normalidade. Temos um outro vetor, uma outra forma de olhar que tem a ver com esta mais situada culturalmente, que tem a ver com a adaptação ou desadaptação, não é? Aos contextos, não é? Por exemplo, agora estamos no início do ano letivo, eu sou capaz de me levantar às 7 ou 7:30, 8 da manhã, preparar-me, organizar-me, tomar o pequeno almoço, ir para as aulas e para a escola, desempenhar o papel que é esperado que eu desempenhe, ou ensinar, ou aprender. Sou capaz de lidar com os meus colegas, sou capaz de fazer isto sem grande esforço, sem grande desgaste psíquico, sou capaz de voltar para casa, estudar, estar com os outros, divertir-me, se calhar fazer qualquer outra coisa, por exemplo, em termos de voluntariado. Sim ou não? Se há um desajuste grande, provavelmente eu não estou a precisar de ajuda, não é? E aqui mais uma vez a questão dos pais, Sandra, que há pouco punhamos, não é? Eu tive alunos na universidade que me diziam, estou-me a rir porque isto tem graça, a minha mãe liga-me de meia em meia hora a saber se eu estou bem. Está a ver aqui? São os pais que têm dificuldade em separar-se dos filhos e não o contrário, não é? Mas depois estávamos a falar destas formas de olhar para as questões da psicopatologia. Depois há um outro vetor que é inteiramente subjetivo, e este para mim tem muita importância, que é a questão do sofrimento psíquico. Eu fiz clínica e trabalhei em saúde mental durante muitos anos, 40, e lidei com gente que chegava ao pé de mim e que me dizia isto: eu não aguento mais. Eu já não suporto isto. E esta questão inteiramente subjetiva do sofrimento de cada um, não é? Como dizia o Chico Buarque, o sofrimento da gente não vem no jornal, não é? Esta dimensão interna do sofrimento, esta incapacidade de lidar com o sofrimento, é que muitas vezes pode pôr em perigo a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio. E nessa altura há que pedir ajuda. Não é? Há que pedir ajuda. Mudando agora um bocadinho, professor, desde a mais tenra infância que estamos sujeitos a desistir de algo pelo medo de falhar, de errar, de perder, de não ser amado, de ser rejeitado, de não ter de superar dificuldades, de não ser aprovado, de ser criticado, de ser demitido, etc.
Pela influência do medo, podemos preferir acomodar-nos ao que já conhecemos, mantendo-nos na nossa zona de conforto, por não sermos capazes de acreditar que somos capazes de enfrentar ou de mudar o que nos encontramos a vivenciar. Segundo a sua vasta experiência, nós, como pais encarregados de educação, que estratégias, incentivos e desafios podemos colocar às nossas crianças e jovens para que aumentem a sua autoestima, a sua autoconfiança, para que assim possam melhor se ingrar neste mundo cada vez mais desafiante? Vamos pôr assim. É preciso apoiar essa estratégia, a meu ver. Consiste sobretudo no tomarmos consciência que viver é um risco. Viver é arriscado. E, por conseguinte, todos nós vivemos esse conflito, não só crianças e adolescentes, mas nós adultos também, com certeza, entre a proteção e o corrermos riscos. Quem não quer correr riscos não cresce, não se desenvolve, não amadurece, fica por viver. Portanto, viver é um risco. E, ainda que isto constitua, nós sabemos, um dos principais medos dos pais. Do que é que os pais têm medo? Do que é que pode acontecer ao meu filho? Do que é que pode acontecer? O que é que lhe pode acontecer? Não é? Mas temos que dar-lhes a entender que é importante correr riscos para que possam desenvolver-se, para que possam crescer. Chamamos a isto o princípio da realidade. É evidente que há uma fronteira também aqui entre o estar em risco ou estar em perigo. Uhum. O estar em perigo é para lá da linha vermelha, digamos, não é? O estar em risco é sair de casa, é ir para a escola, é arriscar, enfim, a autonomia. Toda a autonomia, todo o processo de autonomia é um processo de risco constante. Mas reparem, falou em desenvolvimento. A autonomia é o outro nome do desenvolvimento. Reparem na palavra que é tão interessante. Desenvolvimento. Envolvemos-nos e libertamos-nos dos envolvimentos. É assim o parto. É assim o parto, não é? O ato de que nascemos, o dar à luz, não é? Já em si é desenvolvimento, é sair do envolvimento uterino. E sermos atirados, não é às feras, mas para o risco de vivermos. Para o risco de vivermos. O que seria de nós se não fosse isso, não é? Depois é importante que haja pais, que haja famílias estruturadas, organizadas, responsáveis, que nos ajudem a correr esse risco e que nos protejam quando os riscos são demasiados. E essa estratégia está muito ligada, a sua questão está muito ligada, no início, na mais tenra infância, e levantou aí a questão da autoestima, àquilo que nós chamamos vinculação. O facto de nos sabermos amados, estou a falar de crianças, o facto de nos sabermos amados, o facto de nos sabermos incondicionalmente amados, é fundamental para a nossa autoestima. É como que, desculpem a comparação grosseira, é como que um carregar de baterias, não é? Quanto mais amados somos, mais capacidade de autonomia temos, não é? Mais capazes somos de ir mais longe, não é? Podem observar isto em crianças, por exemplo, que muito, muito pequeninas, não é? Quando elas começam a explorar o espaço ao seu redor, quando elas nas suas brincadeiras, nas suas interações, começam a estar cada vez mais longe da mãe ou do pai, mas depois têm necessidade de voltar atrás para ver se a mãe ou o pai ainda ali estão, não é? E vão ali, carregam baterias momentaneamente e depois o grau de autonomia é maior, o grau de exploração é maior, não é? E depois isto tem muito a ver também, evidentemente, com a atitude dos pais. Se os pais estão em alarme constante, não favorecem essa autonomia. Eu conheço mães que parecem ambulâncias.
passam a vida a gritar sirenes com os filhos. Mal os filhos fazem uma experiência de autonomia sem perigo nenhum, elas ficam aflitas. O medo é delas, não é deles. Não é? Como quem fala em mães, fala em pais, evidentemente. Não estou a falar especificamente em mães, estou a falar de quem cuida, não é? Mães, pais, avós, etc, etc. E não vais para aí, nunca mais te trago comigo. Ai, que este rapaz dá-me cabo da cabeça. Não pode ser assim, para outra vez ficas em casa, não é? E muitas vezes as crianças nem conseguem perceber o que é que há ali de perigo, o que é que há ali de mau, não é? Eu chamo-lhe mães sirenes. E depois conhecemos também outra perspectiva de mães e de pais. Repito que mães aqui é simbólico, não significa necessariamente a mãe biológica, que têm uma atitude tranquila, calma, que deixam explorar e que evitam apenas o perigo, mas deixam correr o risco. E que evitam apenas o perigo, não é? E, portanto, nessa altura a criança sente-se segura, não é? Todos nós sabemos que esta ansiedade da infância tem muitíssimo a ver com o comportamento parental das mães e dos pais. Isso está descrito, não é? Está descrito, nomeadamente durante o Blitz, que, como sabem, foi o bombardeamento alemão em Londres na Segunda Guerra Mundial, não é? Percebeu-se que havia crianças que, apesar do Blitz, apesar do clima de guerra, estavam calmas. Porquê? Porque as mães permaneciam calmas. As mães permaneciam calmas. E temos depois, enfim, no extremo oposto, exemplos negativos de mães que vivem muitas vezes a sua ansiedade, enfim, e com certeza que é um problema interno, mas que depois transmitem isso aos filhos. Ora, muito bem, porquê é que estamos com esta conversa? Porque isto é importante na atitude dos pais. E isto é importante na atitude dos professores também. Na atitude dos professores. Estamos aqui num programa chamado de Mãos Dadas. Estas mãos dadas, creio eu que será entre a escola e os pais, não é? Os professores têm imensa importância. Eu fui muito positivamente marcado pelos meus professores. Tenho professores que me ensinaram não tanto aquilo que me disseram, mas aquilo que eles eram como pessoas. Professores que nos marcam, que nos deixam boas marcas, não é? Daqueles que nós dizemos, com quem nos identificamos, que dizemos, quando eu for grande quero ser como ele. E depois também, felizmente, há professores que nós nunca mais queremos ver, porque nos marcaram porque nos marcaram pela negativa, não é? Agora que falou isso do parto, fez-me lembrar que às vezes os pais os filhos não trazem livro de instruções, não é? E pois os pais não aprenderam em lado nenhum a ser pais. Não. E se calhar, olha, à semelhança de que se faz a ginástica de preparação para o parto, se calhar podia-se fazer umas conversas algumas de preparação conversas para a parentalidade, pois, não é? Os pais aprendem a ser pais com os seus próprios pais. Mas há aqui um aspecto que é importante referir, é que o contexto de vida mudou muito, não é? Eu aprendi a ser pai com o meu pai. No entanto, a realidade dos meus filhos, que hoje são um homem e uma mulher, a realidade dos meus filhos é diferente da minha realidade quando tinha a idade deles. Claro. Portanto, nós aprendemos aspectos, valores básicos, competências parentais, formas de educar, aprendemos isso, mas depois temos que os adaptar àquilo que é o nosso contexto, o contexto em que nós vivemos. O contexto, felizmente, é diferente, não é? Agora, creio que é muito importante que os pais definam valores, e a melhor forma de definir valores é vivê-los, que definam prioridades, que estabeleçam limites e que depois, à medida que não tenham medo de ser pais e de exercer autoridade, com razoabilidade, evidentemente, não é? Mas que depois, à medida que os filhos crescem, também não tenham medo de aprender com os filhos. Porque os filhos ensinam-nos, Claro. não é? Ensinam-nos desde sempre.
E eles chegam a determinada altura que sabem mais do que nós e que são capazes de nos ensinar. E nós temos que ter, eu não digo essa humildade, digo essa alegria também de aprender com eles. Porque isso é importante. Eu acho que às vezes a gente, não sei, eu gosto muito de pronto, às vezes ir observando algumas coisas e tentando ler também alguma coisa, mas eu acho que hoje tem-se, em muitos setores e aqui nesta área também, acho que temos muitos extremos. Ou seja, crianças que nós percebemos que lhes é dada essa possibilidade do risco e que obviamente depois terá esses benefícios em termos da sua construção enquanto pessoa, e outras demasiadamente apertadas em que não têm a possibilidade do risco. Excessivamente protegidas. Excessivamente protegidos, não é? Porque também há costumo às vezes dizer que as boas mães são as que deixam de ser necessárias com o tempo, as boas mães e obviamente os bons pais. Acha que é apenas é geracional ou é cultural? É muito nosso português? É cultural. Não sei se é muito nosso português. Eu diria que é muito nosso mediterrâneo. Portanto, português em Espanha, Itália, acho que por aquilo que na Grécia, não é? É muito da bacia mediterrânica. A cultura da Europa Central e da Europa do Norte é um bocadinho diferente a este respeito. Parece-me que este excesso de proteção contraria a autonomia. Não é? Parece-me, não, tenho a certeza. Contraria a autonomia. E o pior é quando esse excesso de proteção se prolonga pela vida fora. E quando os pais têm dificuldade, e há filhos a queixarem-se disto. Eu estou-me a lembrar da minha experiência clínica. Quando os pais têm dificuldade em reconhecer que os filhos crescem e são capazes de tomar decisões. Sozinhos. Não é? E muitas vezes os filhos dizem assim, para algumas coisas, o meu pai ou a minha mãe diz-me, tu ainda só tens 15 anos. E para outras dizem assim, mas tu já tens 15 anos. Não é? E por conseguinte os próprios filhos depois têm ali dificuldade de perceber e de assumir qual é o lugar deles e qual é a capacidade de autonomia que têm em relação, por exemplo, à tomada de decisões, à liberdade, à responsabilidade, falava etc. das balizas e das fronteiras eu acho que às vezes somos um bocado bipolares até ao longo do dia, não é? Porque tão depressa somos demasiadamente permissivos numas situações e depois viramos a cassete e depois já não deixamos fazer nada. Eu acho que isto também lhes cria alguma... Sim, mas nessa altura, Sandra, se calhar é bom deixarmos-nos corrigir pelos filhos e eles chamarem a nossa atenção, não é? Chamarem a nossa atenção. Eu, há muitos anos atrás, ouvia uma mãe que era muito indecisa, ocorreu-me isto agora, por associação de ideias, que era muito indecisa na educação de uma filha, de uma filhota, não é? E perguntava, tudo o que havia de fazer, ela perguntava à filha, mas tu achas que está bem assim? Tu achas que isto é assim? Às tantas a filha fartou-se, isto foi-me contado pela mãe, a filha fartou-se, virou-se para ela e disse assim, mãe, a mãe é que é a mãe. Eu só sou a filha. Porque ela estava a tentar fazer uma inversão de papéis, não é? Portanto, nós não temos que ter medo da autoridade. E temos, sobretudo, que ter, nós pais, nós professores, temos que ter também uma garantia e estarmos tranquilos em relação a um aspecto. É que cometemos muitos erros. Também aqui, Deus nos livre da perfeição, não é? E sabemos também que a maior parte dos erros que os pais e os educadores e provavelmente os professores cometem em relação aos filhos, aos educandos e aos alunos é por gostarem muito deles, não é? A nossa vida emocional muitas vezes faz-nos tropeçar e, portanto, cometemos frequentemente erros por esse, eu não diria excesso de amor, porque o amor nunca é excessivo, mas o amor tem que ser acompanhado por inteligência. E aproveito, vem a propósito, o amor, dizíamos isso no início desta nossa conversa, o amor aos filhos tem que ser um amor não possessivo. Nós amamos-los para que eles se vejam livres de nós, para a liberdade. Amamos-nos para a liberdade. Já, conforme
Estas conversas correm sempre rápido, mas não deviam acabar tão depressa. Já nos estamos a aproximar do fim desta nossa muito agradável conversa. Mas é bom falar convosco. O problema é que eu falo muito. Isso não é problema nenhum. Isso é um gosto. Pronto, e agora só mais para tentarmos fazer aqui, trazer-nos aqui as suas ideias, a sua opinião, a sua sugestão. Como é que nós, nesta rede educativa em que está a escola, em que estão os pais, em que estão as famílias, em que estão os alunos, que eu acho que o foco são eles e o resto deve-se gravitar um bocadinho à volta deles, como é que podíamos todos juntos contribuir para que conseguíssemos melhorias nestas competências emocionais e sociais, que hoje tanto falamos. Eu acho que às vezes já falamos tanto que isto já começa a ser banalizado no sentido de ser desvalorizado, não é? Hoje há workshops, tudo e mais alguma coisa, e milhares de livros a falar disto, se calhar de uma forma um bocadinho pouco científica, mas pronto, vale o que vale. Mas acho que se tivesse que desenvolver um projeto nesta área, se pensasse numa estratégia para propor que pudesse envolver estes diferentes parceiros, que acha que por onde é que haveríamos de começar? Disse a palavra-chave, que é juntos. É trazer os pais à escola. Na altura em que os meus filhos estavam na escola estamos todos nós ao longo da nossa vida, felizmente. Enfim, mas na altura em que eram mais pequenos, os pais eram chamados à escola só para receber más notícias, não é? Sobre questões de indisciplina ou de más notas ou assim. É preciso chamar os pais para lhes dar boas notícias. E é preciso chamar os pais, sobretudo, para que haja efetivamente uma colaboração entre estas duas redes matriciais fundamentais, que é, em primeiro lugar, a família. A família está em primeiro lugar e deve ser ela a dar competências e educação às crianças. Os professores queixam-se que recaem muito em cima deles questões ligadas à educação, porque a família está a falhar neste aspecto. Mas é preciso que haja este encontro e, sobretudo, é preciso que haja diálogo, que haja conversa, que haja encontro, que haja proximidade, que haja partilha. Isto parece muito importante, porque, repare, Sandra, ninguém tem receitas mágicas. Não, claro que não. Ninguém diz assim, olha, isto faz-se assim, não é? E passamos uma prescrição, como quando vamos ao médico e toma esta pastilha que isto vai passar. Não há pastilhas aqui, não é? Isto é uma co-construção, como se diz agora, é um encontro, e depois temos ainda essa dificuldade acrescida, mas que ao mesmo tempo é uma maravilha, é que cada criança é uma criança, é que cada jovem é um jovem, não é? Temos 1, 2, 3 filhos, procuramos educá-los da mesma maneira e eles são diferentes. Eu sei. E reagem, sabe disso, não sabe? Ainda bem que sabe. São 3 e são todas diferentes. E, portanto, reagem de forma diferente, têm personalidades diferentes, estão estruturados de uma forma diferente. E, portanto, estas receitas, se assim quisermos dizer, embora seja um exagero utilizar um termo destes, têm que ser permanentemente ajustadas. E quando digo permanentemente é mesmo ao longo do dia, ao longo da vida. Tem que estar presente essa necessidade. Ora bem, aproximamos rapidamente do final do programa, professor. Nós normalmente costumamos solicitar aos nossos convidados que deixem uma pequena mensagem aos nossos pais e encarregados de educação, mas no seu caso vou-lhe fazer um pedido diferente. Fruto desta nossa conversa, eu queria saber qual é o poder de um abraço. Isso é tão importante. Um abraço a sério, um abraço envolvente, não é? Um abraço vale mais que 1000 palavras, muitas vezes, não é? Um abraço tem uma função que é uma função em todas as idades, não é? Mas particularmente na infância e na adolescência, é uma função de conter os afetos. Às vezes coisas que não cabem dentro de nós. E quando alguém nos abraça, não é só a questão do conforto, é a questão de conseguir conter aquilo que está lá dentro, não é? É tão importante, não é? E já reparou que há mães que, quando as crianças, agora refiro-me a crianças pequeninas, estão a fazer aquilo que se chama muitas vezes uma birra, e a birra frequentemente não é mais do que uma expressão da angústia, é uma expressão de mal-estar, é uma expressão do mal-estar interior. Há mães e avós
que não têm que ser psicólogas, nem têm que ser especialistas de coisa nenhuma, basta-lhes ser mães ou avós, ou enfim, ter esta qualidade, não é? Que não só abraçam a criança, como a embalam. Há um gesto de ondulação, porque é dessa forma que acalmam aquela birra. É como se isto permitisse uma regressão, não é? Estou aqui em braços seguros, que bom que isso é. Ora bem. Muito obrigado uma vez mais, foi um prazer estar aqui consigo hoje. Pronto, e para recapitular, tivemos hoje connosco neste programa de Mãos Dadas o professor José Carlos Gomes da Costa, que nos trouxe aqui a sua opinião, a sua visão como especialista e entusiasta nesta área. Partilhou connosco os seus saberes, motivações, angústias e expectativas. Ora, quando ouvimos mais do que as palavras dizem e quando vemos para além do que está a ser mostrado, estamos a chegar ao mais próximo do que a cada um. Cabe e compete a cada um e a todos pôr em prática o lema Corrupção e Mente Sã. E um conselho aqui do programa de Mãos Dadas: abracem muito os vossos filhos. Ora, acompanhe o nosso programa na Universidade FM ao sábado pelas 9 horas e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e contribuir para uma educação mais justa, feliz e equitativa para as nossas crianças e jovens. As crianças e jovens de hoje serão os adultos de amanhã. E contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.